Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre o governo Vargas, né? A volta de Vargas aí, quando ele volta em 51, eleito democraticamente, e ele volta para ficar no poder aí até o ano de 1954. Então a gente vai falar desse final aí da era Vargas, tá? Como que Vargas volta, qual que é a proposta. Só aguardar um pouquinho o pessoal chegar. E o Rafael também vai participar com a gente do canal Senta que lá vem a história, para a gente poder finalizar essa era Vargas, beleza? Eu chamei ele, vamos aguardar um pouquinho. Olá, Sabrina, tudo tudo certo? bem? Tudo jóia? Tô aqui já falei mais ou menos, né, que a gente vai voltar um pouquinho na era Vargas, falar sobre o período que vai de 1946 até 1954, né, que é o governo aí do Dutra e da volta do Vargas. Depois de ser eleito, né, ele volta, primeira vez eleito, e ele fica no poder até o ano de 54, quando ele acaba suicidando aí devido a pressões, que ele mesmo diz que está ali no momento conturbado. Se apresenta de novo, Rafael, por favor, enquanto a galerinha vai chegando. Bom, mais uma vez aqui, né? A gente fez a live sexta falando sobre o governo de 30 até 30 até 45 do Vargas e a gente pegou esses 15 anos e agora a gente vai fazer a segunda parte, começando aí um pouquinho do Dutra até o final do Vargas. Então, meu nome é Rafael, eu sou professor de História aqui do Rio Grande do Sul, mais precisamente da cidade de São Leopoldo, né? Como a gente costuma dizer que é Porto Alegre que está na região metropolitana de São Leopoldo, né? De tão importante que a gente acha que é a cidade, mas eu sou daqui da cidade de Leandro Carnal, né? Que é o único historiador bom que tem aqui, né? Eu sou só uma imitação, mas vamos Você é da fazer aí cidade do essa. Leandro Carnal, então? Oi? Você é da cidade do Leandro Carnal? Isso, ele até se Já formou aqui viu na ele por Universidade aí? de. Ele sempre aparece no início de ano, assim, letivo das escolas particulares para dar palestra, mas é assim, ó, a procura é gigante. É, Leandro Carnal, assim, eu não sei se você na graduação chegou a ler alguma coisa dele, como historiador mesmo, né? É, agora ele está numa pegada. Ele é historiador, lógico, mas ele fala um pouco de psicologia e tudo. Mas como historiador mesmo, eu já li alguns livros dele de pesquisa e eu gostei, assim, eu sou suspeita. Ah, não, assim, ele tem uma ideia que eu uso até hoje da questão dos Estados Unidos, né? Que o problema é que os Estados Unidos não tem nome. Por isso o pessoal chama de América, América. Eu acho muito legal, ele tem umas sacadas muito inteligentes. Tem. Ele tem, eu li, eu acho que é os 10 Mandamentos do Professor. Eu li um texto dele na graduação, muito bom. E assim, é um cara que escreve muito bem. E ele tenta nessa pegada meio coach, assim, meio filósofo. Mas até nisso ele consegue se sair bem porque ele não fala bobagem. Ele tem um Não, ele embasamento traz teórico, da né? história também, né? Assim, ele pega sempre está contextualizando, assim. Tem gente que não gosta, eu gosto, eu sou suspeita para falar dele porque eu acho ele bacana, assim. E nessa, acho que é um dos melhores aí dessa leva, assim, é ele e o Cortella, que tem essa pegada de coach, meio psicólogo, meio sociólogo. Para mim é os dois, assim, o resto tem uns que é um ponto fora da curva ali, não sou muito chegada não. E, Rafael, na sexta nós rendemos bastante, né? Conseguimos falar aí quase que 1 hora e meia, 2 horas sobre Era Vargas, que já era meio que esperado, porque são 15 anos de governo e não é um tempo curto assim, né? Vargas muda o jeito de fazer política no Brasil. E, na verdade, é isso que a gente pode falar. Ele dá uma nova característica ao que era política, né? E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho de quando Vargas retorna, ele retorna meio que nesse período, nessa pegada meio que populista, né? Agora a gente já pode falar a partir de 46 aí de um governo populista no Brasil. E o Vargas, ele se insere nesse governo populista também, que foi mais ou menos o que ele tentou fazer quando ele retorna aí para a presidência, né? Então acho que a gente pode começar falando sobre o Dutra.
Eu só pedi desculpa aí que eu tô com o meu nariz meio ruim aqui no Rio Grande do Sul, Ixi, baixou a temperatura, já tá um frio. Ah, olha, eu não gosto de inverno. Não sei porque que o pessoal vem pra cá tá passar morando no frio. lugar errado, gente. Mas é complicado. Então, o que que a gente pode fazer? A questão do Dutra é importante a gente lembrar, primeiro presidente pós Vargas, só que assim, a figura do Vargas ela é central nessa república que a gente tem de 1900, nesse período de 30 até 64, Vargas ele domina o cenário, porque a gente tem os partidos criados por ele, a gente tem os presidentes indicados por ele, apenas um não era varguista, que foi o Jânio, e que quando ele renunciou, quem ficou no lugar foi um getulista, o João Goulart. Então, ele acabou dominando o cenário político. Desses 34 anos, a gente tem apenas 8 meses de um não getulista, que foi o Jânio. Então, assim, a gente precisa entender isso primeiro. E a gente tem a eleição de 46, é marcadas as eleições, né, 45, e aí o Vargas, ele não apoia ninguém. Mas você sabe que, pô, entre o Brigadeiro Gomes, que tem um projeto nacionalista entreguista, que é o que o pessoal, a gente tem o entreguismo e o nacionalismo. Então, a gente tem ali o Brigadeiro Gomes, da UDN, a União Democrática Nacional, contra o PSD, Partido Social Democrata, que é o partido criado assim de dissidentes, né, da, do getulismo mais à direita, e aí tu tem o PTB, que é o partido criado pelo Vargas, o Partido Trabalhista Brasileiro, que é mais à esquerda, né, mais trabalhista, mais alinhado às classes populares, porque quando o Vargas sai, ele percebe um novo vento soprando no Brasil, que é o vento do trabalhismo. Então, se tu não te alinhar com os trabalhadores, tu vai acabar perdendo muito voto, tu vai acabar perdendo muito ibope na política. Então, ele vê nos trabalhadores uma questão importante. Ele cria o PTB, quem se elege é o Dutra, mas pelo PSD. O Dutra era muito fraco, a figura dele, política. Ele era um cara assim, extremamente... ele era introvertido, ele não falava direito, né? Segundo relatos da época, né? A gente tem também de que ele não era de uma aparência física bonita, ele falava meio fanho, que nem eu com o nariz entupido. Ele era um cara meio... Ele era assim, um cara meio complicado de se votar. Então, ele foi um cara que, assim, tu olhando ele à primeira vista, tu não ia votar nele naquela época, cheio de preconceitos, estereótipos. Aí tu tinha o Brigadeiro Gomes, que era tipo um Collor. Era um cara alto, né? Bonitão, né? Brigadeiro. Bonito, um cara todo articulado, e falava bonito, e falava bem, e tinha a elite da época do lado dele, né? Então o que acontece? Todo mundo, não tem nem graça, né? Vão entrar só para ver de quanto que o Dutra vai perder. Mas aí, uma semana antes, a gente tem um episódio, que é aquela famosa Ele Disse, né? O famoso Ele Disse, que é quando o Vargas ele se pronuncia, ó, eu, com restrições, mas eu apoio o Dutra, né? E se daqui a pouco ele se voltar contra os trabalhadores, daquele jeito Getúlio, né? Eu vou retirar o meu apoio. É tipo o Ciro com o Haddad, né? O apoio crítico. Então, a gente vê Eu ali apoio, essa... mas não muito, né? Eu apoio até que você faça alguma coisa contra o Até meu a página ideal. 2. Rafael, se você conseguir fixar pra gente aí o tema, eu não consegui mesmo. É um negócio contra mim que Não, esse negócio tem. Apertei que não deu. Então, gente, enquanto o Rafael faz o favor de fixar o tema ali pra gente, a gente está falando é que sobre. tu que tem que fazer, tu tem que clicar em cima e esperar aparecer ali. É porque eu não consigo, não... Ai, eu tô clicando. Clica e espera aparecer fixar comentário ali. Pode ser a posição do meu. Ah, eu vou escrevendo aqui do. Ah, consegui agora. Não Conseguiu? demora, hein? Aí, consegui. Então, a gente está falando do período da história ali em que Getúlio sai, né? É dado um golpe, Getúlio sai do poder, e aí é feito novas eleições, e é eleito o Eurico Gaspar Dutra,
igual o Rafael estava acabando de falar aqui, né? Ele não, no começo não tinha a adesão do Getúlio, até que surge aí a frase, ele disse que apoia Dutra, mas com restrições. Então, o Dutra, ele acaba sendo o primeiro presidente aí eleito por meio do voto direto após o Estado Novo, né? Então, assim, ele vai ser eleito de uma forma direta, disputando aí com o brigadeiro Eduardo Gomes, que mais tarde também, esse mesmo brigadeiro, vai disputar com... Tá fazendo... É ao vivo. É rapidinho, deixa eu ligar a televisão. Faz sacanagem esse menino. A televisão conecta pelo YouTube no celular, ele deve ter feito sacanagem. Então, mais tarde, esse mesmo brigadeiro aí, ele vai disputar com Vargas e vai perder novamente as eleições para o Vargas, né? O governo do Dutra, ele tem algumas coisas para a gente ressaltar de importante, mas eu acho que é legal a gente contextualizar o que estava acontecendo nesse período, né, de 46 até 51. O mundo está vivendo ali, acho que o auge da Guerra Fria, né? A Segunda Guerra, ela acabou, e agora começa uma disputa aí entre o RSS e Estados Unidos pela hegemonia do mundo, para ver qual seria ali o alinhamento. Ou você está alinhado ao capitalismo norte-americano, ou você está alinhado à União Soviética e ao socialismo, né? Então, esse é o período que o Dutra começa aí a governar o Brasil. E ele faz algumas coisas até importantes. Uma delas aí vai ser a questão da Assembleia Constituinte, né? Ele tem que fazer uma nova Assembleia, porque a Assembleia que estava em andamento era a Assembleia do Estado Novo, ou seja, uma Assembleia criada por uma ditadura, e o Dutra vem trazer uma Assembleia mais cara de democracia. Eu li até em alguns lugares que eles falam assim, um respiro quase democrático, ou seja, parece que finalmente a gente teria a democracia e no final não vai ser bem isso, né? Ele não vai conseguir colocar bem a democracia. Você quer falar alguma coisa sobre a questão da Assembleia e da Constituição do Dutra? A Constituição, a última que a gente tinha tido era de 37, e a mais democrática era de 34, antes do Getúlio dar o seu golpe. Então a gente tinha ali o voto feminino, mas não era universal. Em 46 a gente tem o voto para todas as pessoas alfabetizadas. Ainda tem a restrição do letramento, né? Então ainda tem essa questão que é mais... como era um país muito analfabeto naquela época, então tu vê ali, por exemplo, 5 milhões e pouco de votos, quase 6 milhões. Então, para um país grande, 6 milhões de votos foi pouco. Então, a gente tem... isso entre os dois candidatos, né? Então, a gente tem poucos votos para uma eleição presidencial, por causa da questão do letramento. Mas aí a gente tem o fim... A gente coloca na legalidade de novo os partidos comunistas, que depois vão ser caçados pelo Dutra. A gente tem voto feminino universal. A gente tem a questão da liberdade de imprensa de novo. Então tudo começa a se encaminhar para uma redemocratização tranquila. Mas aí a gente tem na primeira eleição pós um governo militarizado, a gente tem 2 militares concorrendo, um brigadeiro e um general. Acaba que ganha o general, né? Mas ele ganha e começa um governo que ele tenta trazer, pelo menos, pelo que parece, uma direção mais baseada na democracia, né? Igual você falou, além dessas questões de reabrir a imprensa, ele ainda vai fazer algumas alterações. Eu estava até olhando a questão do mandato de presidente, nessa Constituição que o mandato passa para 5 anos, né? Então o presidente eleito ele fica durante 5 anos no poder para ter novas eleições. Ele também, diferente do que vinha propondo na Constituição do Estado Novo, ele vai abrir para os estados e para os municípios terem uma maior autonomia administrativa, né?
E então isso vai dando uma cara de uma democracia, né? É uma aparente democracia. Mas lembrando que todo esse momento, quando a gente fala de Guerra Fria, a Guerra Fria ela dá aquela sensação no mundo de que o comunismo ele está se encaminhando e que ele vai chegar em todos os lugares e que ele é ruim. Então, esse medo do comunismo ele está presente, né? Até mesmo no governo Dutra, ele é presente durante aí toda a Guerra Fria. E a gente tem o general Dutra, ele dá uma virada de chave em si mesmo, porque a gente tem ele se alinhando ao nazismo e sendo um simpatizante muito forte dentro do governo Vargas do nazismo. Em 46, com essa bipolarização, a gente tem ele vencendo a eleição e ele trata de logo posicionar o Brasil à direita. Não, nós vamos seguir os Estados Unidos. Aí tem a doutrina Truman, tem a visita dele que ele comete, disse que ele comete aquela gafe, né? Como é How do you do Dutra, né? Daí ele, How true you true Truman. Que ele fala aquela, não sei, tem as lendas, mas dizem que aconteceu. Então o Brasil ele foi muito subserviente. Tem aquela foto escrito Welcome Dutra, né? Quando ele vai para os Estados Unidos. Ele é um cara que ele toma conta do campinho assim e começa a se mostrar um cara totalmente alinhado a essa ideia capitalista. Aí a gente tem o Getúlio já em 46, rompendo com ele. Então ele ajuda em 45, no Ele Disse, e um ano depois ele rompe. Então, aqui de São Borja mesmo. Então ele foi eleito deputado e senador, que naquele tempo tu podia ser eleito por 2 cargos, né? Então ele foi eleito deputado e senador, e nisso ele estava aqui em São Borja, tranquilo, cuidando do seu gado, e aqui mesmo ele rompe com o Dutra. Não tem mais nada a ver com esse cara. Eles já tinham uma rusga de um tempo, né? Eles romperam antes do fim do Estado Novo, e aí ele deu aquele apoio crítico do Ciro com o Haddad, e depois ele volta a romper. Aí o governo do Dutra é muito confuso, ele é um cara conservador, a mulher dele recebe o apelido de Dona Santinha por ser muito carola, por costumes conservadores católicos. Ela acaba dizendo que numa oração que ela fez, ela recebeu a iluminação de que deveria fechar os cassinos. E aí o seu Dutra vai lá, manda fechar os cassinos, e naquela época os cassinos a gente tinha ali no Rio de Janeiro, cassinos que geravam muito dinheiro, muita renda. Então tu tinha todo um aparato de pessoas para funcionar um cassino. Tu tinha a questão dos trabalhadores de máquinas do cassino fazendo, tu tinha as manutenções das máquinas de cassino, tu tinha o pessoal da limpeza do cassino, tu tinha os garçons, tu tinha todo um aparato. Então era um monte de emprego que era gerado. Não estou dizendo se é bom ou ruim, mas estou dizendo que para aquela época era uma questão econômica importante tu manter um cassino. E por causa da mulher dele, questão conservadora religiosa, ele fecha. E aí a gente vai vendo ele se apertar, começa a comprar supérfluos dos Estados Unidos e com isso começa a perder muito dinheiro. O Brasil começa a se endividar e aí lá por 48 ele lança o Plano SALT, né, as iniciais de saúde, alimentação, transporte e educação. Eu cheguei a ler uma vez, Rafael, não sei se você leu, que nesse período a aliança dele com os Estados Unidos ficou um negócio tão... Ele queria tanto mostrar que várias coisas que... Apontador, lápis, caneta, coisas que realmente que não havia necessidade, né? Porque tinha aqui produto brasileiro, ele trazia de fora dos Estados Unidos. Então ele comprava produtos sem nenhuma necessidade, só para poder manter os acordos comerciais com os norte-americanos, né? Então, eu já li isso em termos de... que era até uma chacota mesmo que faziam de Dutra essa compra desses itens aí dos Estados Unidos. Ele recebeu bastante crítica, porque ao invés de comprar tecnologia ou outras coisas, ele compra supérfluos, ele compra isso aí mesmo, é questão de um apontador, sabe, um lápis, caneta, essas coisas assim supérfluas para a economia. E ele afunda o Brasil economicamente, não assim tanto, mas ele é uma política econômica desastrosa. Aí ele lança o Plano SALT, ali ele tem um respiro de apoio, e aí em 48 ele consegue criar 2 hospitais, lança a rodovia Dutra, ali no Rio de Janeiro, foi conhecido disso por causa dele. A gente tem, assim, não dá... E ainda tem
em 1950 o evento que lembra muito o que aconteceu com o PT aqui, em 2014, que foi a Copa do Mundo. Porque era para ser o auge, né, do governo do PT. Não, a gente reformou, fez, aconteceu, e a Copa, com o Brasil ganhando no Brasil, vai fechar com chave de ouro. E aí deu no que deu. E aqui o Dutra foi a mesma coisa. O Dutra, ele Foi o tem a... Dutra que foi nesse período que foi construído o Maracanã, inclusive, Isso. né, para poder receber a Copa do Mundo e acho que foi no Maracanã lotado, o Brasil acabou perdendo para o Uruguai, não foi isso? Diante de todo mundo. Isso. Não foi a vergonha do 7-1, Mas para a mas época foi para a terrível. época foi vergonhoso e naquela época ali tinha o rádio, né? Acho que talvez tenha sido menos vergonhoso porque não viram aquilo, eles ouviram, né? Não foi a maior, não era televisionado igual é. A gente ainda não tinha um canal de televisão aqui no Brasil, mas dizem que até hoje tem muita gente que chora, que fala dessa questão dessa Copa aí, que o Brasil perdeu em casa para o Uruguai. Pelo menos chegou na final, né? É, Eu e não o sei, eu acho Brasil que em 2014 foi pior. foi. Não, 2014 foi terrível. Não dá nem para comparar, né? O do Brasil indo em 50 tinha um time que os maiores destaques eram negros, né? O Leônidas, Domingos da Guia, Barbosa, que foi o goleiro negro que tomou os 2 gols e que até a morte ele teve depressão por causa disso. Ele foi crucificado pelo que aconteceu. E era para ter sido um grande evento para impulsionar o Brasil. É o país do futuro que está chegando. É que nem 2014. Era para fechar com chave de ouro o governo do Dutra. E o Brasil precisava de um empate. Ele não precisava ganhar o jogo, era só um empate. Até o 1-1, o Brasil estava sendo campeão do mundo, era só segurar. Mas a torcida queria mais e mais. E aí tomou 2-1 e o título foi para o Uruguai. E ali o governo do Dutra ele desandou até assim, a questão do apoio da população. O Brasil estava muito descrente. E em 50, o seu Vargas ele lança sua candidatura. Aí a gente tem a candidatura do Vargas, ele se lança e a gente tem aquela famosa frase do Carlos Lacerda, né? Esse homem não pode se candidatar. Se candidatar, não pode se eleger. E se eleger, não pode governar. E se governar, não pode terminar o mandato. É tipo um Aécio da época, né? Ele não quer de jeito nenhum o governo do Vargas, porque Na não. verdade, eu também andei pesquisando constitucionalmente, se a gente fosse ver, o Vargas realmente ele não poderia se candidatar ou se eleger, porque ele deu 2 golpes, né? Um golpe, primeiro, quando ele se coloca na Revolução de 30, então ele contraria a Constituição, e depois ele dá um golpe criando o Estado Novo. Então, esses seriam os impedimentos jurídicos aí para que o Vargas pudesse concorrer e se eleger em 1950, né? Então, essa era a grande questão, assim. E tinha também ali um grande adversário político que era o Carlos Lacerda com a questão da imprensa. A imprensa era muito, muito forte naquela época, os jornais, o rádio, e a gente tinha também a UDN, como o pessoal chamava de entreguistas, né? Porque a política deles era fazer aquilo que o Dutra fez. Deixar os Estados Unidos entrar e não desenvolver uma indústria nacional brasileira. Né? Porque, tu produzir um carro da Ford no Brasil. Ok, mas tu trouxe um carro da Ford para produzir aqui. Não é um carro brasileiro produzido no Brasil. É um carro americano produzido no Brasil. Então, ainda assim, o dinheiro vai para lá. Então, tinha essa ideia do entreguismo, né, que é como o pessoal chamou pejorativamente, né, esse pessoal da UDN, que queria algo, os Estados Unidos entrando aqui, total, e tu tinha a questão dos nacionalistas. Então, tu tinha 2 projetos e o Vargas, ele tinha, assim, ó, ele virou a chave total na vida dele. Ele chega no final de 45, ele já se alinha ao trabalhismo, e em 50 ele volta como um trabalhista. Se candidata pelo PTB, ganha do Brigadeiro Gomes de novo, né? O Brigadeiro Gomes concorrendo pelo UDN. Dessa vez ele apanhou feio nas urnas. E, inclusive, eu conversei com meus avós, né? Como eu te falei, e eu perguntei, vô, como é que o senhor em 50 votou, né? Daí ele, votei. E votou em quem? Não, Getúlio. E a minha avó também, ela tem um princípio, assim, de Alzheimer, né?
ela não se lembra de muitas coisas, né? Mas, olha, direto, não, votei no Vargas. Então ela lembra a musiquinha que cantavam quando o Vargas se suicidou. Então, a gente tem, até hoje, a figura do Vargas aqui no Sul e das pessoas mais pobres, a gente tem assim, é o pai dos pobres. Então ele chega em 50 e como a última impressão é que fica, o pessoal esqueceu os 15 anos e lembrou apenas do pai dos pobres, do cara da CLT, do cara do voto para as mulheres, do cara que dignificou os trabalhadores, que deu carteira de trabalho, estabilidade, que deu as 8 horas, sabe, essa é a imagem do Vargas. Então ele chega em 50 como o trabalhista. E com isso, ele vence as eleições pelo PTB e a gente tem ele fazendo um governo na tentativa de fazer um nacionalismo. A gente tem a criação da Fábrica Nacional de Motores, né, a FNME, que o pessoal chama, e a gente tem caminhões nacionais produzidos no Brasil. Durou pouco tempo, foi vendido para a Fiat depois, mas a gente tem ali uma pequena abertura do Brasil para os Estados Unidos com relação ao Dutra. Né? Ele deu uma fechada um pouco e tenta criar um projeto mais nacional, mais brasileiro para os brasileiros. Aí a gente tem assim aquela campanha do petróleo é nosso, que não foi dele, mas foi no tempo do Dutra, né? Só se falou do petróleo é nosso. Mas aí quem converte em realidade é o Vargas. Então ele converteu aquilo em realidade. Em 53 ele cria a Petrobras, a gente tem aquela famosa cena dele com a palma da mão cheia de petróleo, né? E quando a gente vê o Lula repetindo isso, há uns anos atrás, isso é muito icônico, porque ele não está fazendo de graça aquilo. Quando o Brasil atinge a autossuficiência em petróleo e ele molha os seus 4 dedos ali no petróleo, ele está dizendo, ó, eu sou, né, o novo Vargas. É mais ou menos isso que ele está fazendo, né? Assim como o Vargas criou, eu estou ressuscitando a Petrobras. Né? Eu estou criando uma nova Petrobras. E ali ele, como se estivesse levando a Petrobras ao seu mais alto patamar. E o Vargas ele faz basicamente isso. Ele tenta criar uma indústria nacional, porque a gente tinha o DN tentando... Não, deixa os Estados Unidos explorar o petróleo. Deixa eles terem o monopólio do petróleo. E o pessoal do PTB e do Vargas tinha essa ideia, não, vamos nacionalizar o petróleo, o monopólio do petróleo, para que a gente possa investir esse dinheiro dentro do país. Então, a gente tem o país dividido entre o DN e PTB, entreguistas e nacionalistas. E um nacional-desenvolvimentismo, né, muito forte no Vargas, né, baseado nessa questão de deixar aqui a riqueza e não deixar os Estados Unidos pegar e deixar uma parte aqui e levar para lá, a maioria. Então ele tenta criar, mas é muito confuso o governo do Vargas. Ele não é um cara que consegue ter a mesma articulação que ele tinha antes. Ele rompe com muita gente. Aí a gente tem 54, início de 54, assume o João Goulart como o ministro do Trabalho, um cara que depois se torna o herdeiro do varguismo, né? A gente tem ele assumindo, e ele naquele mesmo ano começa o Vargas, ó, não estou conseguindo dialogar com ninguém, nem com os sindicatos e com os trabalhadores, porque tem uma inflação muito forte nessa época. Então o que ele faz? Em 54 ele larga todos os diálogos, ó, Jango, vai que é tua. E o Jango começa os diálogos com os sindicatos, ele tem um tato, ele conversa com o pessoal da esquerda, com os estudantes, e aí a gente tem os movimentos tentando ser apaziguados. E chega-se a um acordo que o João Goulart, ele lança assim, uma coisa que era, imagina, absurda para a época. Ele aumenta o salário mínimo em 100%. Imagina hoje tu abrir os jornais e ter 100% do salário mínimo aumentado. Pô, maravilha, né? Mas para aquela época Isso causa também, assim, é maravilha entre aspas, porque isso daí causa uma modificação inteira na economia de um país, né? Então, assim, isso pode causar tanto um lado positivo quanto um lado negativo. Talvez ele colocou o salário acima da inflação e tentou manipular a economia por aí, né? ele coloca
parece que ele jogou para a torcida, né? Ah, vocês estão reclamando das condições, da carestia, então toma o teu aumento de salário, isso vai resolver. E aí a gente tem o manifesto dos militares, escrito pelo seu Golbery Couto e Silva, que depois é um dos articuladores nos bastidores do golpe de 64. Ele é um cara que está sempre ali na volta, nos bastidores, o Golbery. E ele redige essa carta com o manifesto dos militares, dizendo que não vai aceitar isso, que não vai aceitar esse tipo de república sindicalista, que o Carlos Lacerda também lança essa bravata e fala que é uma república sindicalista que o Jango quer fazer. É isso que o Vargas quer fazer, uma república sindicalista. Enfim, ele faz esse tipo de estratégia para jogar para a torcida, o aumento do 100% do salário. E aí a gente vê o Jango ficando apertado de um lado, de outro, e o Vargas tira ele. E nesse mesmo ano as coisas continuam, a inflação, continua uma crise muito grande. O Brasil ele está sendo apertado, acossado, porque tu tem ainda os militares no cangote de muitos presidentes. O Dutra foi ainda um pouco mais tranquilo, mas o Vargas ele não ficou em paz um período do Os governo dele. militares, assim, dizem que o golpe militar, talvez, né? Se na história a gente não costuma trabalhar com si, mas de acordo com os fatos, se o Getúlio não tivesse suicidado, o golpe militar talvez teria sido antecipado, não feito em 64, mas feito agora, em 54, porque já tinha o apoio, inclusive, dos Estados Unidos. Então, era um interesse norte-americano acabar com essa política que Getúlio queria trazer, com essa política do nacionalismo, do desenvolvimento das nossas indústrias, né? E aí, só que Getúlio, ele muda o curso da história, né? Ele acaba suicidando, isso vai gerar uma comoção na população, e aí é atrasado um pouco essa questão do golpe militar, jogado mais para frente, para 64, né? Mas os militares estão sempre ali, acompanhando a movimentação política do Brasil e tendo como respaldo econômico, financeiro, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele é uma potência que é uma potência política nessa época que fica rondando a América, que a gente tem república, é o período que a gente chama de república populista, né? Tem o Perón na Argentina, a gente tem aqui no início do século, a gente teve o Lázaro Cárdenas no México, a gente tem vários movimentos alinhados à esquerda, mas não dá para dizer que era esquerda, né? Porque aí seria muito generalismo. Muita generalização, quer dizer. Então a gente tem um Vargas mais alinhado aos trabalhadores, um Perón alinhado aos trabalhadores, mas não quer dizer que eles fossem 100% trabalhistas, porque a gente tem projetos ali de desenvolvimento de industrialização, que envolve uma burguesia industrial, que envolve setores econômicos hegemônicos, então não dá para te fazer tudo só com trabalhadores, né? Nessa época teria que usar todas as artimanhas para ter todo mundo perto de ti. Só que o Vargas, esse de 50 até 54, ele é um Vargas que não se articula com todo mundo como aquele Vargas de uns anos atrás. Então esse Vargas não consegue apaziguar os ânimos. A gente tem um Congresso muito, muito contrário a ele. A gente tem um Congresso que vai bater nele o tempo todo. E o Carlos Lacerda faz campanhas e campanhas na mídia o tempo todo. Aí a gente tem o atentado da Rua Toneleiros, que é quando acho que é o segurança, estava junto com o Carlos Lacerda, guarda-costas, eu não lembro quem é que estava com ele, além do major que foi atingido e morto. Tinha segurança com ele. Então o seu Lacerda tem um guarda-costas e estava um major junto com ele. E esse major é alvejado, ele morre. O Carlos Lacerda toma um tiro na perna, tem aquela foto que aparece ele sendo carregado com a perna para cima, enfaixado. Então ele apenas se fere, mas aconteceu uma coisa terrível, como o pessoal daquela época estava conversando, né? Como eles conversaram, aconteceu uma coisa ruim. Carlos Lacerda foi atingido, mas aconteceu uma pior. Um militar foi morto.
E isso é grave, né? Então, o militar é morto, um cara de prestígio, né? E aí isso acabou ficando muito feio, muito complicado para o Vargas. E se faz as investigações e se descobre que o mandante foi Gregório Fortunato, né, da guarda particular do Vargas. E aquilo ali foi assim, o que estava faltando, a cereja do bolo para o D'água, né? Lacerda. Na verdade, assim, imagina, o cara, o principal adversário político de Vargas, ele acaba sofrendo aí um atentado, né? Nesse atentado morre um militar da aeronáutica, era alguém bem influente dentro da aeronáutica, né? O major da aeronáutica, né? Nem militar, major, e ele morre. Então, assim, era o que faltava para a oposição de Vargas, que já estava grande desde esse processo em que ele quer voltar para o poder em 1951, dando esse caráter mais nacionalista, mais trabalhista. Né? Vargas não é o mesmo de outros tempos. Tem até alguns lugares que fazem essas citações, assim, que Vargas não é o mesmo de antes. Então, essa morte, essa emboscada aí, teria sido feita para o principal opositor de Vargas, né, que é o Carlos Lacerda, e que foi comandada pelo líder da guarda de Vargas, que é o Gregório Fortunato, foi o que precisava. O Vargas já estava fragilizado e nesse momento aí foi a gota d'água que precisava para transbordar, né, esse governo de Vargas. E até hoje, nenhuma fonte ela confirma se Vargas sabia ou não, se Vargas participou ou não. Né? Então, assim, no período, Vargas foi acusado de ser o mandante do crime, mas não chegaram ao veredito se ele realmente foi o mandante, se ele sabia dessa participação de Gregório Fortunato, ou se tudo não passou de um erro, um engano. Então, até hoje fica isso, né? Você já leu alguma fonte a esse respeito? Acho que não tem 100% de certeza em relação a isso. É igual aquela questão do Jânio, né? Que até hoje não se sabe o porquê. Mas se tem a ideia de que ele tenha renunciado para tentar voltar com mais poderes. Essa é a ideia que a gente tem do Jânio. A mesma coisa o Getúlio Vargas. Não se sabe se ele tinha ideia, até porque o Gregório era muito próximo dele, era um cara da família, e ele tinha um apreço pelo Vargas, uma idolatria muito grande. E, pô, no que se diz assim das conversas da época é que o seu Gregório disse, eu não podia deixar ele ficar falando mal do senhor. E aí o Vargas ele se vê encurralado, porque tu tem militares de um lado, tu tem imprensa do outro, tu tem o Congresso atrás de ti, então de todos os lados o Vargas ele estava acossado, ele tinha que tomar uma decisão, ou ele ficava e tomava um golpe, ou ele tinha que ver outra alternativa. O que acontece? Ele acaba se suicidando, ele se suicida na madrugada, 24 de agosto de 54, né? E aí começa uma quebradeira. Outro relato que meu avô me deu é que ele começou a servir nesse ano, em 54, no início, em janeiro. E nesse mesmo período tu tem rotoneleiros, tu tem 100% do salário, que a deposição do João Goulart, a gente tem o suicídio do Vargas, então o Brasil estava convulsionado. Assim, foi um período que os militares estavam para tomar o poder. O suicídio do Vargas, ele baixou a bola, mas ele guardou os militares por mais 10 anos. Ele segurou os militares por 10 anos. Né? O Brizola ali segurou em 61, mas depois não conseguiu mais. Então, por duas vezes a gente teve o pessoal segurando o golpe. Em 54 com o suicídio do Getúlio, e 61 com a legalidade e o Brizola. Então, a gente tem o Getúlio se suicidando e meu avô relatou que ele era um soldado que recém tinha entrado, né? E ele chega, e eles têm que usar, ele falou que estava de mosquetão e teve que vir a Porto Alegre para guardar o Jornal do Povo, que hoje é o Correio do Povo, que é da Record. E aí ele teve que guardar o Jornal do Povo porque era um jornal de direita que falava muito mal do Vargas. E tudo que falava mal do Vargas, os trabalhadores, os pobres queriam quebrar. E no Rio de Janeiro teve quebradeira.
tocaram fogo em um monte de coisa, queriam, e estavam assim, ó, quase pegaram o Lacerda, ele teve que fugir, porque o Lacerda ia ser morto. Ele ia ser, se não fosse morto, seria linchado, porque Como ele assim, causador, né, do suicídio, assim. isso, ele foi assim visto como, foi tu que fez ele se matar, então agora tu vai ver. Então o pessoal foi para vingança. Tu matou o nosso pai. Houve uma comoção assim jamais vista no país, só depois com o Ayrton Senna, que nem tu tinha falado, né? Tem uma comoção, é um herói nacional. Então o Vargas, assim, a gente tem relatos do meu avô, disse que ficou guardando uma semana. Ele ia ser liberado do quartel porque ele já tinha cumprido o período. Mas Uhum. por ordem de urgência, ele teve que ficar mais 2 semanas guardando o jornal, ele dormia, acampava lá, e depois de 2 semanas ele foi dispensado. Foi quando acalmou. Aí vem o cortejo dele pelo Rio de Janeiro, o pessoal chora. Vem aqui para Porto Alegre, o pessoal se desmancha em choro. Quando chega em São Borja, é igual. Então, assim, o corpo dele ficou embalsamado em São Borja com o caixão aberto. E ele ficou durante 6 anos assim, né? Para ver assim, a adoração que esse homem foi algo jamais visto. Nem o Lula chega perto dele hoje, assim, que a gente tem. Não, em consenso, assim, não, eu acredito que não. Até pelas informações que a gente tem hoje, né? Ele é uma figura única na história, assim. Deixa eu ver, o Jorge Ferreira fala desse momento como o Carnaval da Tristeza. Então, acredito realmente que foi um dos momentos de maior comoção do povo brasileiro. E outra coisa importante desse período, eu acho que até por causa da carta que Vargas deixa, né? A carta dele é muito dramática, assim, e é uma carta que envolve todos os setores brasileiros. Então, a carta de suicídio de Vargas também proporciona essa comoção do país inteiro, né? O Vargas, ele, eu tô aqui com a carta aberta na frente, ele cita várias coisas, mas ele, em um trecho ele coloca o seguinte: só Deus sabe das minhas angústias e sofrimentos, que o sangue de um inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Tenho lutado meses a meses, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se sente desamparado. Então ele fala, assim, ele vai colocando nessa carta suicídio várias questões realmente que trazem o povo para perto dele. Eu acho que talvez uma das frases mais emblemáticas aí dessa carta suicídio ou carta testamento de Vargas é quando ele fala, né, que deixa a vida para entrar para a história. Então, assim, mesmo que ele não tivesse cometido suicídio, ele já ia entrar na história, né, por toda a importância que o seu governo teve. Mas aí ele virou o famoso mito. Esse, para mim, é o mito, realmente, né? Esse é o nosso verdadeiro mito, porque ele acaba que quando ele comete suicídio, que ele faz toda uma carta falando, né, de forças que querem tirar ele do poder, falando da pressão que ele vinha sofrendo psicológica, que ele lutou, que ele resistiu, que ele tentou, mas que ele preferia morrer do que deixar com que fosse dado um golpe nele. Então, isso aí comove a população brasileira, né? E outro trechinho da carta que eu peguei também para ler, ele fala o seguinte: era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Olha que lindo isso. O presidente fala: eu era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem eu fui escravo nunca mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e o meu sangue será o preço do resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. Então, tipo, é realmente uma carta drama, assim, né? Com Como Jesus. ouvindo uma carta dessa, quase que messiânica, quase que de Jesus, você não vai se comover, né? Então, assim, o Vargas, é lógico, e nessa carta ele conta o que ele está passando, ele vai falar da desvalorização do café, ele vai falar da questão de fraude, já cita corrupção,
Então, é uma coisa bem emblemática para a história do país, né? Esse suicídio de Vargas aí em 54. Então, eu E isso aí. acredito que veio realmente para trazer a comoção. Não sei muito bem o que Vargas estava pensando naquele momento ali, mas ele queria realmente entrar para a história como algo marcante para o país. E foi realmente, né? Isso aí ninguém tira dele, esse mérito de ter causado comoção, não só do lado dos oposicionistas, como também dos que estavam a favor. A comoção nesse período foi geral, né? O suicídio adiou o golpe? Sim, pelas fontes que eu li, sim. O suicídio teria adiado o golpe militar. Né? Já estava tudo prontinho ali para dar um golpe em 54, mas o suicídio de Vargas ele fez com que fosse adiado aí por mais 10 anos, mas os militares sempre atentos, sempre acompanhando, junto com os Estados Unidos, é lógico que estava ali também prestando atenção, olhando se o Brasil não ia para uma esquerda, né? Tanto que mais tarde, quando a gente tem aí o renúncio, né? Quando o Jânio renuncia, e o João Goulart, que tinha ideias que podiam ser consideradas de esquerda, ele tinha que assumir a presidência por causa da Constituição que dava para ele esse direito, foi tentado novamente um golpe. E novamente foi adiado, porque ele falou que não, já que dessa forma, eu vou ficar aqui e vou respeitar o parlamento, eu não vou ter plenos poderes como presidente. Então, é um dos momentos em que o Brasil poderia já ter sofrido o golpe militar, mas a morte de Getúlio Vargas realmente mudou o rumo da história, fragilizou a história aí. E o Vargas, ele é uma figura muito emblemática, né? Porque ele é um cara que de 30 a 45 ele é um Vargas, e no final de 45, depois em 50 até 54, ele é outra pessoa. É totalmente diferente. Dá para te dizer que um é mais à direita, quase extrema direita, um é mais centro-esquerda, mais social-democrata, ele não é tão apaziguador porque ele não tenta se alinhar ao DN, aos entreguistas, né? Mas até foi interessante porque quando eu perguntei, a minha avó começou a cantar a música que eles cantaram no dia que o Vargas morreu, né? 24 de agosto, o dia que a terra estremeceu, né? O povo todo em prantos, Getúlio Vargas morreu. E eles iam cantando essa música pelo cortejo, era ensinado às pessoas, tanto é que quando ela não lembra de muita coisa, né? Às vezes ela se esquece. Então, tu pergunta uma coisa que ela comeu agora há pouco, ela não lembra, mas ela lembrou exatamente e ela começou até deu uma escorrida de lágrima, porque meu avô falou, Vargas foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Foi o homem da carteira de trabalho, foi o homem do trabalhismo. Não falou isso, mas foi o homem que deu direito para o trabalhador, né? Que fez a gente virar gente. Sabe? E meu avô, ele é um homem analfabeto. Ele não sabe ler, não sabe escrever, ele sabe escrever só o nome. Ele trabalhou muito no campo e ele tem essa noção de que o Vargas foi o homem que deu direito aos trabalhadores. Então isso ninguém vai tirar do Vargas. Não, Ele era fascista, ele era não sei o quê. Não, ele foi o cara que fez a carteira de trabalho que a gente usa até hoje. A CLT, muito do que nós temos hoje veio desse tempo. Se a gente está tendo reformas, é porque quem é que deu a primeira forma à Constituição Trabalhista foi o Vargas, né? Então, assim, não dá para tirar dele. Ele foi um ícone, um mito, né? Só que hoje essa palavra eu falo assim, Essa eu me palavra a lembro. gente fala meio com medo, assim, com receio, né? Porque o Vargas realmente, se a gente for falar em termos de história, em termos de presidente, ele sim se tornou um mito. Né? Ele pode ser considerado, porque ele vai ter as controvérsias, o lado dele fascista, mais ditatorial, mas tem um outro lado que a gente não pode tirar as questões do mérito, né? De ter criado a CLT, de ter trazido um desenvolvimento para o país. A própria questão Petrobras. do petróleo, né? Que o Vargas veio, o petróleo é nosso e vou lutar pelo petróleo. A questão de desenvolver a indústria brasileira. Então, assim, esse mérito de Vargas, né, a gente não pode tirar.
Então, nesse período, quando a gente vai. Eu gosto muito de trabalhar com charges, com tirinhas, né? Para a gente ver como que era visto ali naquele período. E tudo que a gente acha é o seguinte, assim, Vargas carrancudo, mas fazendo ações que eram imediatistas para o povo, né? Vargas, pai dos pobres, mas ao mesmo tempo a mãe dos ricos. Então ele tinha essa articulação política, isso antes de 51, né? Entre as diferenças, entre as diferentes posições, né? Eu acho que quando ele volta em 51, ele já tá no poder, já ficou no poder por 15 anos, então ele já se sente o próprio, né, o dono do poder brasileiro, assim, ele volta eleito e ele é eleito quase que por uma grande diferença de votos, esmagadora. Então o Vargas volta disposto realmente a impor sua vontade. Ele não está muito mais disposto a negociar e a ceder. Né? Por isso que na Carta Testamento ele fala que são muitas as pressões, que ele resistiu bravamente, mas que chegou o um momento em que ele, escravo do povo, preferiu morrer a abrir mão do seu governo. É lógico, né, gente? A gente não pode. A carta, assim, dá vontade de chorar, realmente. É maravilhosa a descrição que ele faz. A gente sabe que ele não é tão assim, né, como foi feito na carta também. Vai ter vários lados aí da figura do Getúlio Vargas. Ele é uma figura controversa da história. Então, por isso que ele pode ser considerado, esse foi um mito, realmente. Igual você falou da questão da musiquinha, né, do jingle, eu até procurei aqui, realmente, a sua avó marcou tanto a memória dela da época, né, a memória dela naquele momento, que ela falou certinho, assim, 24 de agosto a terra estremeceu, os rádios anunciavam o fato que aconteceu, as nuvens cobriu o céu, o povo em geral sofreu, o Brasil cobriu de luto, Getúlio Vargas morreu. Você ainda se recorda daquela grande eleição que ele não queria mais ser chefe da nação, mas o Brasil lhe chamava, vem cumprir sua missão. Foi por vontade do povo que a morte fez a traição. Então, assim, é um negócio realmente, né, bem dramático. Até a musiquinha e tal é bem dramática, assim como a carta de Vargas. Então, vários historiadores pesquisam em cima dessa carta. Existe uma teoria da conspiração. Vargas não teria suicidado, teria sido morto. Essa teoria da conspiração, assim, pelo menos para mim, na faculdade, a gente nunca levantou essa possibilidade dele ter sido morto e não ter cometido suicídio por conta dos indícios, né? Então, assim, para mim, eu acredito na versão oficial, realmente. Eu acredito que Vargas, ele vê naquela pressão, ele sentindo ali, ele falar uma coisa polêmica aqui, né? Talvez ele tenha aí pensado lá em tudo que aconteceu lá para trás, Mussolini, Hitler e tal. Eu prefiro me matar do que ser morto pelos meus adversários, do que entregar o poder aos adversários, né? Passar essa vergonha. Passar essa vergonha, sendo que ele conseguiu se manter no poder firme durante 15 anos, depois ele volta eleito, e essa volta democrática de Vargas é algo que vai marcar muito a política brasileira, né? Porque ele ensina aos governos uma nova forma de fazer política. Né? Depois que Vargas vem com esse lado democrático, povão, Brasil é nosso, petróleo é nosso, a indústria é nossa, os outros governos que vão se seguir aí vão vir nessa pegada. Né? O Brasil é nosso, vamos beijar criança, vamos fazer isso, vamos estar do lado dos trabalhadores, vamos nos mostrar mais próximo ao povo, né? Então isso acaba virando uma tendência na política brasileira até o golpe de 64. Talvez até hoje, né? A gente tem o varguismo, ele tá no Brasil até 64, o varguismo ele é pleno, porque a gente tem, depois ganha o Juscelino e o João Goulart, um é do PSD, outro do PTB, aí depois ganha o Jânio Quadros, né, PTN, um partidinho igual o PSL da vida, mas o vice era o PTB, o João Goulart. E aí depois tem a renúncia e o João Goulart é presidente. Então, nesse período a gente tem
o varguismo dominando, né? Então a gente tem o Vargas, a gente tinha daí o varguismo versus o udenismo. São os dois projetos de país. A pobre da UDN perdeu todas as eleições, mas ela estava sempre por trás de tentativas de golpe. A gente teve o levante de Jacarecanga para evitar que o JK assumisse. Então a gente tem daí uma figura militar importante. O pessoal acha que a gente só fala mal de militar, historiador, né? Tem o General Lott. Bom lembrar esse nome. Esse cara ele foi fundamental para que a ordem democrática, a legalidade acontecesse em 61, em 55, em 54, porque o Café Filho ele assume, daí ele fica doente, vai para o hospital, e quando ele volta, o presidente da Câmara está lá, e de repente os dois, ele quer reassumir, e aí o general Lott, não, vamos acabar com isso daí. Né? Pegou, e ele mesmo assumiu e ficou no poder até que o seu JK assumisse. O JK assumiu, ele deu o golpe preventivo para poder assumir o JK e o João Goulart. Ele entrega o poder, a gente tem depois em 61 esse mesmo general Lott fazendo o manifesto da legalidade, que todas as rádios aqui do Rio Grande do Sul reproduziram, menos uma, a Rádio Guaíba, não porque ela era de esquerda, mas porque ela não quis se envolver. E aí é a rádio que o Brizola pega depois, encampa e transforma na rede da legalidade. Mas a Rádio Guaíba, que hoje é do Grupo Record, historicamente, o Grupo Caldas Júnior, aqui no Rio Grande do Sul, que é um grupo de comunicação importante, ele historicamente foi contrário ao getulismo. Então a gente tem grupos de imprensa antigetulistas, getulistas, daí que tem um escândalo também antes do Getúlio sair, que é o do Samuel Weiner, que é aqui um jornalista do Rio Grande do Sul, que é o jornal A Última Hora. E aí se descobre que ele estava financiando esse jornal, e realmente se descobre que ele estava por fora, assim, mas não foi diretamente o Vargas, foi alguém do governo. Então, a gente tinha ali o Samuel Weiner, ele realmente confessa, se descobre, e aí a gente tem posto em xeque, porque ele nunca colocava, eu ia dizer não postava, né, não tinha rede social, ele não publicava, né, nos seus jornais, na Última Hora, ele não publicava nada contra o Getúlio. Então daí ficava estranho, né? Aí se descobriu depois numa CPI, viu, olha ali, tá financiado. Então o seu Samuel Weiner, ele sofreu com isso, depois ele voltou a ter o jornal, e em 64 ele é empastelado pela ditadura militar que passa por cima, né? E quem é que fica? Rádio Guaíba de novo. Então o Rio Grande do Sul, como nessa época do século XX, o Rio Grande do Sul ele foi muito presente na nossa política, é importante a gente falar esses atores também da imprensa da época, né? Que acabam que esses atores da imprensa, eles se tornam atores políticos, né? Eles não estão na política diretamente, mas assim como hoje, eles estão ali, eles estão dando uma base para a política, né? A imprensa ela é muito importante. Quando a gente fala de imprensa, de mídia, ela pode realmente construir mitos, assim como ela pode desconstruir um governo inteiro, né? Então, esse financiamento aí à imprensa, ele existe ainda, né? Até pouco tempo, se a gente for olhar, toda a imprensa ela tem uma intenção, ou a intenção de colocar no poder, ou a intenção de tirar do poder. Então, isso é presente no nosso país. Inclusive, eu até escrevi sobre isso, o meu TCC é sobre isso, sobre essa interferência na mídia, só que eu falo do Fernando Collor, né? Como que a mídia constrói uma figura e consegue eleger essa figura através daquela construção ali, né? Rafael, eu acho que já está vencendo o nosso horário, eu acho que a gente conseguiu finalizar bem. Quem não viu as lives de sexta-feira, elas estão salvas no YouTube, está salva no feed também. Essa live de hoje vem para fechar essa questão da Era Vargas. Vou ver se eu coloco hoje ou amanhã o slidezinho que eu fiz sobre esse último momento. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço pelo convite, muito boa conversa, que a gente possa aí, continuar essa conversa, continuar essa parceria para mais lives, até mais postagens junto, porque é importante a gente se unir nesse momento assim. Historiadores estão revolucionando o Instagram, espero que todo mundo esteja acompanhando.